Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso.
Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos espectadores, vamos estar fazendo agora o estudo daquilo que nós ouvimos em Mateus 5. Mateus 5 faz uma narrativa da vida do Senhor Jesus, quando nós vemos o Senhor Jesus levando os seus discípulos diante da multidão, né? Aquela multidão que convivia com o milagre, já a presença do Senhor Jesus, já operando maravilhas ali no meio deles. Então o Senhor Jesus se isolando dessa multidão e levando os seus apóstolos, seus discípulos, para um monte. Isso tem um significado tremendo para nossas vidas, queridos. Porque um monte significa um lugar onde nós temos que estar recebendo de Deus. É um lugar onde nós recebemos a orientação, o cuidado, onde nós derramamos diante de Deus as nossas ansiedades. O monte é a nossa ligação com Deus, é um momento de oração, de estudo da palavra. O monte não significa de você simplesmente subir num lugar isolado da terra e lá, como aconteceu aqui, né? Jesus levando os discípulos subindo para o monte. O monte você pode fazer na tua casa. Subir o monte é você fechar a porta do teu quarto, pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. Ter um momento de estudo da palavra, de comunhão com o Espírito Santo, onde você fica ali a devoção, onde você conversa com Ele, onde você coloca em oração a fé que você está recebendo. Esse é um monte. E aqui o Senhor Jesus chama os seus discípulos e vai para o monte. E agora, eu vou convidar vocês para ir para esse monte. Nós vamos para esse monte, onde o Senhor Jesus vai nos ensinar agora. No capítulo 5, o Senhor Jesus dá um ensino tremendo de ordem espiritual para nossas vidas. Nesse ensino de Mateus 5, nós vamos ver o Senhor Jesus explicar o que é ser um homem e uma mulher espiritual. Qual é a postura, o que Ele espera de nós. Compreende? Essa é a verdade da qual Deus trouxe para nós. Essa é a boa nova que está sendo estabelecida na terra. Qual é a conduta que você, homem e mulher de Deus, tem que ter? E nesse capítulo 5, ele vai mostrar a diferença entre você ser um homem espiritual e aquilo que a lei determina. Ele vai mostrar as duas, ele vai fazer a comparação daquilo que ele trouxe para o mundo, da boa nova que o Senhor Jesus nos trouxe, e daquilo que a religião determina. Então nós vamos conhecer as duas verdades. É isso que eu quero que vocês estejam atentos nesse ensino de Mateus 5. Porque nós vamos conhecer a lei de Cristo, que é a lei da qual o Senhor Jesus nos estabeleceu, e Ele vai fazer também, o Senhor Jesus vai nos ensinar a comparação da lei que Ele veio trazer para o mundo, na qual nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que aprender. Porque um dos grandes problemas que hoje que nós vimos é que o espírito de religiosidade tenta abafar esse conhecimento de Deus, tenta abafar o conhecimento na qual o Senhor Jesus trouxe para a terra. E é isso que nós temos que nos ater. Nós vamos começar agora, a partir do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver que no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, nós vamos conhecer o que é ser um homem espiritual. Não é religião, não é religiosidade. Jesus vai mostrar a diferença entre ser religioso e ser espiritual. O que o Senhor Jesus veio trazer para nós, queridos,
é uma nova aliança em nosso coração. Não é mais de exterior, não é religiosidade, é interior. E é o que nós vamos aprender a partir de agora, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele vai nos ensinar o que é a lei de Cristo, o que um homem e uma mulher espiritual tem que ser, qual é a nossa conduta. Então primeiro ele começa a dizer que você que é escolhido, você que é chamado para viver o reino de Deus, o reino daqueles que têm o Espírito de Deus, daquele que vive não mais segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus, ele chama de bem-aventurado. Esse bem-aventurado no reino de Deus não é o mesmo bem-aventurado no reino do mundo. O bem-aventurado no reino do mundo é o homem rico, que tem uma bela de uma casa, que tem fazenda, que tem uma casa poderosa, que é benquisto pelos homens, que é honrado pelos homens, que é honrado pela igreja, pelos homens da igreja. Esse é o bem-aventurado da religiosidade, é o bem-aventurado do mundo. O que Jesus vai trazer é o bem-aventurado do homem espiritual. O homem e a mulher espiritual que tem o Espírito de Deus no seu coração. Esse é o homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é aquele que recebe a chamada do Senhor Jesus e anda pela verdade do Senhor Jesus, que faz segundo a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus, abrindo a boca, ele começa a ensinar aos apóstolos. Ele diz que bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro ensino que nós temos aqui de como ser um homem espiritual. Nós vamos aprender como ser um homem espiritual, porque essa palavra, ela já foi dita lá no livro de Isaías, na qual nós vamos falar para vocês. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Então, esse homem de batido de espírito, esse homem humilde de espírito, é a condição de nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz, bem-aventurado. O Senhor Jesus veio para o homem de coração humilde e abatido de espírito. Isso significa que nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, querido. Que nós temos que deixar a nossa vaidade, nosso orgulho, a soberba do homem. Isso não vale nada. Anula isso, enterra isso. Que você não se apresenta diante de Deus com esse sentimento. Chega diante de Deus com o coração humilde. E o Senhor Jesus dá um exemplo a respeito do que significa ter esse coração humilde. Ele falou que 2 homens se apresentou diante de Deus. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, pecador. O fariseu chegou diante de Deus e falou o seguinte: Deus, eu não sou como esse publicano, pecador, eu jejuo tantas horas, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço isso, eu faço aquilo. O publicano, pecador, o Senhor Jesus disse que ele mal podia levantar os olhos diante de Deus. Ele ali com o coração contrito e humilde, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Seja propício para mim, seja propício com minha vida. E o Senhor Jesus disse que o fariseu voltou para casa da mesma maneira que ele entrou, não foi justificado. E o publicano foi justificado. Compreende? Esse é o exemplo do que é ser coração abatido e humilde, o homem de coração abatido e humilde de coração. Esse é o exemplo. Então, o Senhor Jesus disse que esse humilde, que entende a insignificância da vida dele diante do poder eterno da presença de Deus, ele se humilha
diante de Deus. Ele se coloca: Senhor, seja propício com minha vida. Bem-aventurado. O Senhor Jesus diz que é esse homem. Bem-aventurado. Depois o Senhor Jesus diz a respeito da outra condição de ser de bem-aventurado. Ele fala: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, sabe o que é ser os que choram diante do mundo de hoje, diante da dificuldade do mundo? Hoje o mundo é um vale de lágrimas, há dificuldades. Eu trabalho como médico no hospital, atendo pronto atendimento. Essa semana eu atendi 3 mães. 3 mães. Uma mãe chorando, chegou no pronto-socorro chorando, desesperada, em crise, porque o filho colocou um revólver na cabeça dela. Segunda mãe chegou chorando, em prantos, porque o filho, um denunciou o outro para a justiça, para denigrir a imagem do outro, para comprometer a vida profissional do outro. Essa mãe estava desesperada de dor em ver a guerra dentro da casa dela. E a outra mãe chegou chorando, desesperada, porque o filho ameaçou ela de morte, de bater nela, porque tinha gasto todo o salário, toda a pensão que ela tinha do ex-marido. Era uma velhinha que recebia a pensão do ex-marido. Ela gastou toda a pensão do ex-marido e o filho, gasto com a bebida do filho, gasto em pagar as contas dos filhos, e o filho querendo dinheiro para gastar com as bebidas, em bebida, ameaçou a mãe, batendo nela, ameaçando de bater nela. Ela foi desesperada no pronto-socorro com esse choro. A palavra de Deus diz, queridos, que quando nós colocamos esse choro diante do nosso sofrimento, diante da dificuldade na qual o mundo se apresenta, nós colocamos esse choro, não diante dos homens, não diante para buscar a solução a nível do mundo temporal, mas quando nós colocamos esse pranto diante de Deus, confiando nele, confiando que Ele vai trazer a solução, vai sarar nossas feridas, Ele vai sarar a nossa condição. Nós recebemos a palavra de bem-aventurado quando nós nos posicionamos nessa verdade. E a respeito disso, que eu estou falando a respeito dos que choram, nós vimos em Isaías 57:18, que fala a respeito disso. Eu quero ler para vocês. Isaías 50:18 diz assim: eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e tomarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Isso significa que se nós colocamos nosso caminho diante de Deus, quando nós colocamos nossa dificuldade, o problema que existe dentro do nosso lar, na convivência com nossos queridos, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, as pessoas que nos cercam, os parentes, os amigos, os irmãos de igreja, quando passam pelas dificuldades, porque a palavra de Deus diz que o sol nasceu para todos. O Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflição. Quando nós passamos por essa aflição, quando nós passamos por essa dificuldade, mas quando nós depositamos ela diante do altar de Deus, quando nós choramos diante de Deus, Senhor, recebe o nosso pranto. Senhor, olha o que está acontecendo com a minha vida, olha o que está acontecendo. O Senhor Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados. É diferente, queridos, da bem-aventurado dos homens. É diferente daquilo que a religião muitas vezes prega, de você ser reino desse mundo. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando para os apóstolos, queridos. O Senhor Jesus está ensinando que nós temos que ter uma postura humilde, uma postura contrita e de confiança ao nosso Deus. Nós temos que entregar a Ele as nossas vidas. Esse é ser espiritual, queridos. Esse ensino que o Senhor Jesus está nos chamando para o monte, e nós estamos no lugar, sentado com Ele no monte, recebendo esse ensino de como ser um homem espiritual, de como viver além de Cristo. É isso que a igreja do Senhor Jesus tem que ser estabelecida, diante dessa humildade,
diante desse pranto diante do Senhor, nós temos o coração voltado para aquilo que nos cerca. Nós não temos o coração endurecido das coisas, das dores, das aflições na qual as pessoas que nos cercam. Nós temos que ter um coração compadecido. O Senhor Jesus se compadecia com a dor daqueles que chegavam até Ele. O Senhor Jesus tinha compaixão pelo leproso, pelo doente, pelos moribundos, por aqueles que estavam morrendo, por aqueles que estavam sofrendo. O Senhor Jesus tinha compaixão. O Senhor Jesus se compadeceu. Queridos, bem-aventurado aqueles que se compadecem daqueles que estão do nosso lado. E quando nós temos essa posição, esse lugar, nós entregamos a Ele esse lugar. Ele diz em Isaías que Ele vai sarar, que Ele vai nos guiar, que Ele vai ouvir o nosso pranto. Coisa tremenda vivemos essa dimensão, queridos. O Senhor Jesus está nos chamando para nós sermos homens e mulheres espirituais. É esse ensino que Ele está nos dando. Não é religiosidade. Não é de você cultuar a Deus conforme os homens desejam, não. Mas segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Então Ele segue lá dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão. Querido, nós vamos ver em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, fala que o que agrada a Deus, o que Deus gosta de nós, que nós sejamos homens com o coração encobertos de um incorruptível traje, diz a palavra. Que nós temos no nosso coração um incorruptível traje de espírito manso e quieto. E ele diz que isso é precioso diante de Deus. Se nós tivermos esse espírito manso e quieto, ele diz que esse traje no coração é de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O Senhor Jesus volta a dizer que bem-aventurado o homem que tem essa vida quieta, mansa, não está se irando por qualquer coisa, querer se vingar, querer ter uma postura, não querer sair por baixo, não querer ficar por baixo, de querer dar a volta por cima e humilhar, de querer galgar cargos, subir no pódio, de ter sucesso pisando na cabeça daqueles que estão na tua frente. Isso não é reino de Deus, queridos. Isso não é ser um homem espiritual. O homem espiritual é esse que nós estamos aprendendo aqui, de nós sermos mansos, de nós sermos humildes, de nós compadecermos com as pessoas que estão do nosso lado, chorar com eles e colocar diante do altar de Deus a circunstância que nós estamos vivendo. Isso é ser bem-aventurado, querido. Você vê que a ordem, a posição na qual Deus nos dá é diferente do mundo. O homem espiritual, a condição de bem-aventurados para o homem espiritual não é o mesmo bem-aventurado que o mundo nos apela a ser, que o mundo nos deseja que nós sejamos. É diferente. O mundo deseja que nós sejamos iguais ao homem comum, que batalha o sucesso, a postura de conseguir um lugar no sol, derrotando aqueles que têm à nossa frente. Há muita disputa isso. Né? Há muitas disputas, nós vemos nossos jovens disputando pelo próprio destino, o lugar de querer sucesso. Né? Nós vemos na televisão, tem aquele falso que faz aquela competição toda para exercer a competitividade do homem. Você vê no Big Brother, você vê todas essas novelas, né? A mídia ensinando o homem a ser querer sobrepor sobre a vida do outro. A chamada lei de Gerson, de querer tirar vantagem em tudo, de querer sobrepor sobre todos. Em Jesus, não é isso. O Senhor Jesus está ensinando nós sermos homens e mulheres espirituais, de nós seguirmos a lei de Cristo, não a lei dos homens. Por quê? Porque nós queremos, queridos, diz o versículo seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É essa a justiça de Deus. A justiça de Deus se chama Jesus Cristo. A justiça de Deus, querido,
não é conforme estabelece na justiça dos homens. As leis que os homens estabeleceram, nós temos que obedecer, não porque a magistratura dos homens faz com que nós referenciemos a eles. Não, nós vamos obedecer essas leis porque aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Nós temos que obedecer nossos senhores. A palavra de Deus diz que nós temos que ser manso, humilde, contrito, que nós temos que dar esse testemunho de homem espiritual. Mas a nossa justiça se chama Jesus Cristo. E a fome que nós temos, queridos, é a fome nessa palavra. É a fome da justiça de Deus, Jesus Cristo na minha vida. A palavra de Deus diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Você ter fome da palavra de Deus, você ter sede da palavra de Deus, você ter sede da presença de Jesus Cristo na tua vida, de você se fazer da justiça de Deus feita em Jesus Cristo ser plena na tua vida, de você saber qual é o teu lugar no santo, de você saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, de você não deixar que o inimigo venha trazer acusação e tirar de você do lugar de bênção que Deus te colocou, do lugar onde o Senhor Deus te estabeleceu. Você não acreditar na acusação do inferno, você saber que a tua verdade, a sua vontade é a verdade estabelecida em Jesus Cristo sobre a tua vida. Isso é ser aventurado, porque você se estabelecendo nessa verdade, você sabendo qual é o teu lugar no santo, qual é a tua herança, você sabendo qual é o seu direito, feito em Jesus Cristo, você vai ser farto. Significa, é a vida abundante que o Senhor prometeu em João 10. Quando o Senhor Jesus falou, quando o Senhor Jesus falou, eis que vos darei vida, né? Eis que estou à porta e bato, sem quem abrir, eu cearei com ele. O que é cear? Cear é exatamente isso, de você se fartar, de você se estabelecer, de você nutrir, ser nutrido. Compreende? É a fome e a sede da verdade de Deus na tua vida. Você vai ser farto porque a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu, você vai viver. A respeito disso, queridos, eu quero te dar um exemplo para vocês entenderem o que é essa justiça de Deus. E você ser farto com a justiça de Deus. Eu vi um testemunho numa reunião de Adonep, uma senhora rica, casada com um homem milionário. Eu vi isso numa reunião de Adonep no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E essa mulher, ela deu o seguinte testemunho. Ela falou que um dia ela estava na casa dela e atribulada com as dificuldades da vida, embora ricos, mas com o problema de ordem familiar seríssimo, e ela triste com aquela condição de enfermidade na casa dela, da família dela, e ela olhou pela janela e viu o jardineiro da casa dela, alegre, feliz, mexendo ali no jardim, cantando enquanto cuidava do jardim da casa. E ela chamou a atenção daquela senhora. E ela então chamou aquele jardineiro e perguntou para ele, senhor, eu vejo você feliz cuidando desse jardim, eu vejo isso todos os dias, mas hoje me chamou a atenção de você estar cantando cuidando desse jardim. Eu quero saber qual é o motivo da sua alegria, porque você é um homem pobre, depende desse salário mínimo que você recebe, seu sustento como jardineiro dessa casa. Quero saber qual é o motivo da sua alegria. Ele virou e falou, minha senhora, a minha alegria é que hoje Deus mostrou para a senhora, porque hoje cedo eu acordei, minha filha estava com febre. Minha filha estava com febre, eu acordei, não tenho dinheiro para levar ela para o médico, eu não tinha dinheiro para pegar o coletivo, levar ela no posto de saúde, pegar a fila para enfrentar o posto de saúde, que eu ia faltar aqui com a senhora no meu serviço, a dificuldade de eu ter que faltar. Estava sem dinheiro para pagar o coletivo para levar minha filha para o médico, lá para a consulta. E mesmo passando pela consulta, eu não teria dinheiro para comprar os remédios que iria passar para mim. Então, o que eu tinha no meu coração era o nome do Senhor Jesus. Eu impus a mão sobre a cabeça da minha filha, orei e pedi que a cura viesse no nome do Senhor Jesus. Minha filha está na escola e eu vim trabalhar. Eu tenho muitas razões para estar feliz e alegre,
cantando aqui no seu jardim, porque eu tenho um Deus que escuta a minha oração e atendeu o meu pedido. Queridos, essa é a justiça de Deus. Quem crê no Senhor Jesus será farto. Assim como esse simples jardineiro, que não tinha posses financeiras, mas o que ele tinha era poderoso de mudar a circunstância da vida dele. Era poderoso para mudar a vida em que ele circulava. Daquele mal que podia atingir a casa dele, ele tinha o nome do Senhor Jesus, que é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. É disso que o Senhor Jesus está falando, queridos. Bem-aventurado é se você tiver essa justiça. Se você tem fome e sede dessa justiça, porque você vai ser farto. Porque em tudo você vai ser vencedor. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E você, em nome do Senhor Jesus, você vai vencer toda a circunstância que você vai passar. Desde que você confere, ore, busque, tenha fome, tenha sede dessa palavra e confie no nome do Senhor Jesus, que é a justiça dos homens. Em seguida, o Senhor Jesus ensina a respeito de bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Queridos, essa palavra de misericórdia fala a respeito do perdão, fala a respeito de nós termos o coração perdoador da bondade de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. A respeito da palavra misericórdia, eu tive um entendimento de um certo pregador da palavra que estava anunciando. Ele dizia que a palavra misericórdia tem dois significados. A misericórdia tem a palavra miséria, que é a condição nossa de homens miseráveis diante da circunstância da qual o mundo muitas vezes nos assola. Nós não temos a capacidade, não temos o poder de transformar a circunstância de que muitas vezes nós somos assolados. Essa miséria reconhecida do homem com o coração de Deus, que é a córdia. A palavra córdia significa coração. A misericórdia, a miséria do homem com o amor de Deus, com o coração de Deus, se transforma em misericórdia. Isso é poder eterno, queridos. A misericórdia é de Deus. Nós só podemos ser misericordiosos se nós tivermos o coração de Deus em nós. Se você tiver o Espírito Santo, você vai ter misericórdia. Porque Jesus já ensinou, o menino chegou nele, um jovem rico, chegou nele e falou: bom mestre. Jesus perguntou: por que você me chama de bom? Bom é um só, Pai. O Pai é bom. Saiba disso, queridos. A bondade está em Deus. Nós só temos condição de ser misericordiosos se nós tivermos o Espírito de Deus em nosso coração. Nós só temos condição de ser bons se o Espírito de Deus estiver em nosso coração. O homem natural, o homem comum, não tem condição disso. Por isso que o Senhor Jesus diz: bem-aventurado, bem-aventurado o homem misericordioso, o homem que tem o coração de Deus no coração dele, o homem que tem o Espírito de Deus, com a bondade de Deus sobre ele. Bem-aventurado, porque esses receberão a misericórdia de Deus, porque esses vão ter a misericórdia de Deus. Queridos, esse é o homem espiritual que a igreja tem que ser estabelecida. Esse é o homem que Jesus nos ensinou como nós temos que ser. A igreja tem que ser. Jesus chamou os apóstolos para essa jornada. Só que essa jornada, querido, não se faz num passo de mágica. Não é uma varinha mágica que você se transforma. Isso é uma luta, isso é uma vereda, é um caminho, é uma jornada. E o Senhor Jesus está te chamando você para essa jornada. O Senhor Jesus disse que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vem, vai crescendo até transformar em dia perfeito. É uma jornada. Nós estamos recebendo um convite para nós estabelecermos essa jornada de sermos bem-aventurados, não segundo a vontade do nosso coração, nem a vontade daquilo que o mundo estabelece, mas segundo a vontade de Deus sobre a nossa vida. O que nós sermos, o que convém para que Deus, para que nós possamos ser servos, para que nós possamos ser vasos, para que nós possamos ser discípulos, assim como o Senhor Jesus chamou os discípulos dele, ali sentados no monte.
Depois ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Limpo de coração, querido, é você abrir o teu coração diante de Deus. É você ser como menino, como criança, como eu já disse. Esse que Deus estabelece, é não ter malícia. Você ter um coração sincero diante de Deus. Você não querer enganar Deus, como muitas vezes a gente coloca máscara e somos viciados nisso, de querer enganar o mundo, enganar as pessoas. Ninguém engana Deus, porque Deus conhece o seu coração. O limpo de coração é esse que chega diante de Deus de sinceridade. Você não tem hipocrisia, você não vai se vestir de hipócrita diante de Deus. É que você coloca a tua dificuldade, os teus problemas, a sua ansiedade. E 1 Pedro ele diz que nós devemos colocar a ele toda a nossa ansiedade, coloca diante dele toda a sua dificuldade. Qualquer problema, a dificuldade que você tem de relacionar com fulano, com ciclano, se seja sincero, coloca diante de Deus. Senhor, eu estou com problema com o meu pastor, estou com dificuldade de falar com ele, não gosto daquilo que ele falou, você coloca diante de Deus. Seja sincero para ele. Antes de você ir para as pessoas e ser fofoqueiro, isso é o contrário que o Senhor Jesus está nos ensinando. De nós não fazermos o contrário, de ser limpo, porque a partir do momento que você sai para fuxicar, para fazer o disque-disque, você é o contrário dessa palavra, de você limpo de coração. É isso que o Senhor Jesus quer de nós, que nós sejamos sinceros diante de Deus, que nós colocamos a nossa ansiedade diante dele, para que ele possa transformar a nossa vida. Por isso que a herança dos limpos de coração é aquele que verão a Deus. Você vai ver a Deus. Coloca tua dificuldade diante dele. Dificuldade de relacionamento com os filhos, com a igreja, no trabalho, com as tentações, né? A dificuldade da qual você é tentado, a dificuldade da qual você tem problema, coloca diante de Deus. Isso é ser limpo, querido. Quando você coloca, ser sincero diante de Deus os seus problemas, coloca para Ele. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, queridos. Isso é ser bem-aventurado. Essa é a ordem espiritual que Deus quer nos ensinar. Esse é o ensino de como você se estabelecer como um homem espiritual, como uma mulher espiritual na face da terra. Ele não quer que você seja religioso. Ele quer que você se estabeleça segundo a luz da verdade dele. Que você seja bem-aventurado segundo a vontade de Deus sobre a vida dos homens. Depois ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para nós entendermos, queridos, essa palavra de pacificador, que é muito importante para nós, o entendimento completo disso, nós vamos ver lá em Isaías 57, versículo 19, diz isso: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Compreende? Como ser pacificador? Pacificador é o cuidado da língua, queridos. Cuidado com sua língua. Em Tiago já nos ensina a questão do que fogalha e que grande fogo traz a língua, de condenação para nós em primeiro lugar e depois para aquele que recebe. Então a questão do pacificador é cuidado com a língua. A palavra diz: eu crio os frutos do lábio. Qual é o manancial que está saindo dentro de você, querido? O que está saindo da tua boca? O que está saindo? Então, por isso que ele diz: bem-aventurados pacificadores. A tua língua ser uma língua de paz. Paz naqueles que estão longe e naqueles que estão perto. E quando nós tomamos essa postura de paz, não importa o que os seus inimigos estão falando a teu respeito, não importa o que as pessoas estão ajuizando a teu respeito, de você, homem e mulher espiritual, o que nós temos que fazer é paz. Paz. E espera que Deus vai sarar a situação. A vingança não é nossa. A palavra de Deus diz, ele diz: minha é a vingança, assim diz o Senhor, é dele a vingança, ele vai sarar. É essa confiança que nós temos que ter, essa confiança, e nós sermos homens e mulheres espirituais,
para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. É o que o Senhor Jesus está ensinando para nós. Nós estamos sentados num monte. Ele está nos ensinando a ter, essa é a lei de Cristo. Essa é a lei na qual nós devemos nos estabelecer, queridos. O Senhor Jesus quer de nós essa posição. Por isso que ele diz, bem-aventurado. Porque quando você toma essa postura de paz, você vai se chamar filho de Deus. Você vai ter a natureza de Deus. Você não vai alegar a vingança. Você não vai ser a porta-voz da vingança. Não. O Filho de Deus se estabelece dessa maneira, com essa natureza de Deus em nós. Nós não conseguimos isso, queridos, se não for pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. Por isso que nós temos que buscar essa verdade e deixar que o Espírito Santo opere em nós essa obra poderosa de bem-aventurado que nós seremos. Se o Espírito Santo operar em nós, o que nós temos que fazer é nos esvaziarmos, é nós deixarmos o nosso ego, o nosso eu, nós deixarmos o eu conduzir a sua própria vida. Não. Quem conduz a minha vida é a palavra de Deus, é a verdade revelada no Espírito Santo no meu coração, é da onde é a minha trajetória, é essa vereda da qual eu vou caminhar. Posso até cair, como a palavra de Deus diz, mas o justo não fica prostrado, o Senhor levanta. E se cair 7 vezes, o Senhor Jesus diz que ele levanta 7 vezes. O justo viverá pela fé. E a fé na palavra de Deus. É onde nós devemos nos estabelecer, queridos. É onde nós devemos andar. Bem-aventurado esse que trilha por esse caminho. Nós cremos nessa verdade. Essa verdade é onde nós vamos nos estabelecer. Depois o Senhor Jesus diz bem-aventurado. E aí ele prossegue, queridos, coisas muito mais forte, porque você fazendo tudo isso, você vai ser bem-aventurado, porque você vai aguentar as injúrias daqueles que perseguem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa dessa verdade no teu coração. O fato de você se dispor a sair do mundo e pregar essa verdade de Deus ao mundo, de você falar, olha, o caminho que agora eu vivo não mais vivo aquela condição do meu passado, onde eu vivia segundo os desejos da minha carne. Agora eu busco a verdade de Deus no meu coração. Eu fujo do mal. Quando você posiciona nesse lugar, vão falar mentiras a teu respeito e vão te injuriar. Mas quando acontecer isso, a palavra diz, bem-aventurado. Bem-aventurado sereis. Olha que coisa tremenda. Quando nós éramos no mundo, quando as pessoas falavam de mal de nós levantávamos, absurdo, você ia lá tirar satisfação, por que você está falando isso? Vai ter que provar o que você está falando. Era essa postura do homem natural, de chegar e chacoalhar, não aceitar que falar. Mas não é esse que Jesus quer de nós. Não é esse que Jesus quer no reino dele. Ele quer que nós sejamos mansos, humildes, paz. Enquanto estou falando mal, paz, Senhor, eu declaro paz sobre a vida dele. Eu declaro a sua misericórdia sobre a vida dele. Compreende? Estevão, queridos, quando estava sendo apedrejado, o Senhor Estevão estava sendo apedrejado pelo testemunho que ele deu do Senhor Jesus. A igreja, os religiosos daquela época, jogavam pedra para matar ele. Na hora que ele estava prestes a morrer, quando ele viu o Senhor Jesus na porta do céu, e o Senhor Jesus, quando a visão que Estevão teve, foi uma visão do Senhor Jesus em pé. Em pé, Senhor Jesus. O lugar que o Senhor Jesus está hoje, queridos, sentado à direita de Deus Pai. Mas naquele momento, o Senhor Jesus se posicionou em pé, honrando aquele homem que estava sendo perseguido pela igreja. O Senhor Jesus estava em pé. Estevão olhou e falou, olha, eis que vejo no céu o meu Senhor em pé. Compreende? E sabe qual foi a posição dele? Senhor, não imputa esse pecado sobre eles. Não veja, não coloque esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, Senhor. Isso é ser pacificador. Isso é ser misericordioso. Esse homem estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito Santo estava sobre Estevão. A igreja reconheceu isso. Quando ele falava, anunciando, eles olharam para Estevão. Essa história está em Atos, nós vamos ter a oportunidade de estudar isso.
É que eu estou trazendo ao ensino da verdade desse homem espiritual e colocando isso para a igreja entender isso. Nós, igreja, entendemos qual é o lugar que nós temos que nos posicionar. Nós não temos que ser religioso na postura de fariseu, não, na postura de religiosidade. A nossa posição tem que ser homem espiritual. É isso que ele está te chamando bem-aventurado. E aí então, ele diz, exultai. É a questão de você ser perseguido. Ele diz, ó, exultai e alegrai-vos. Olha que coisa. Quando você recebeu o mal, você se alegrar. Isso é ser um homem espiritual. Quando as pessoas estão falando mal de você, você se alegrar e exultar. Não porque você é hipócrita, não porque você é falso, mas porque você tem fé nessa palavra. Você sabe que eles não estão fazendo contra você. Eles estão fazendo contra o Espírito Santo que está no teu coração. Você sabe que você está no lugar certo. Você está fazendo a vontade de Deus, não dos homens. O que você está fazendo não é para bajular e nem agradar homens, mas você está fazendo aquilo que Deus quer sobre a tua vida. E aí diz a palavra que você é grande o seu galardão no céu. Grande é o seu galardão, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Poderoso, queridos. Esse é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é um discurso voltado para o mundo. O Senhor Jesus não fez esse sermão como o mundo anuncia, o Sermão da Montanha. Não. Esse aqui é um ensino de ordem espiritual para homens e mulheres destinado ao reino do céu, de como se conduz, de qual é a conduta de um homem ou uma mulher espiritual. Esse é o ensino de como nós, homens destinados ao reino do céu, como nós devemos proceder. Qual é a postura que nós devemos ter? Porque ele diz o seguinte, em seguida, o Senhor Jesus diz, sabe por quê? Você é sal da terra, você é luz do mundo. E o sal é para dar sabor. Em todo lugar que você for, você tendo essa condição, você tendo essa postura, você vai ser diferente. Você vai ser a marca de Deus na face da terra. Eles vão ver a sua presença. E o Senhor Jesus diz que esse sal, ele tem que salgar. Porque se ele não salgar, ele vai ser pisado pelos homens. Ele vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele diz que essa luz, não tem como você pegar essa luz, esse homem e essa mulher que segue esse padrão, não tem como, querido. Não dá para ficar debaixo do alqueire. Ele é colocado no velador, para que o mundo te veja e dê glória a Deus por isso. O mundo e todo o universo e toda a natureza anseia pela revelação dos filhos de Deus. Toda a natureza espera por essa postura de nós, homens e mulheres, que cremos nesse evangelho e nos estabelecemos conforme essa verdade. É para ser estabelecido como luz, como sal da terra. É essa a diferença, queridos. É essa a diferença de você, o sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus estava falando, quem segue esse padrão de espiritual, como ele ensinou no sermão ali no monte, quando ele falou com os apóstolos. É isso que é ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo não é você ser bajulado pelos homens através da posse que você tem, do carro, do avião que você tem, do cargo que você possui, onde você lidera homens. Não é isso. Não é pelo cargo que você possui, de você ser presidente da congregação, de você ser chefe de uma coisa. Não é isso. O Senhor Jesus diz que aquele que é maior no reino do céu é aquele que serve. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Nós vimos no capítulo 1 de Mateus que ele nasceu numa manjedoura junto dos animais. O céu mudou, existia uma estrela na terra. Os magos viram, os cientistas que estudavam o mundo naquela época, viram essa estrela e seguiram. Mas a religião não viu. Não é a religião que se chega até o monte, queridos. Para ser sal da terra e luz do mundo, não é com espírito de religiosidade. Não adianta você ocupar um cargo de presidente de uma congregação. Não é isso. Sal da terra e luz do mundo é você estar cheio do Espírito Santo. É você servir. É você ser manso, ser humilde. É você ser pacificador, misericordioso. É você chorar
com os que choram. É você prantear diante das dificuldades na qual o pequeno da tua igreja tem, os pequeninos da tua igreja estão passando. É você chorar junto com eles. Esse é o sal da terra e luz do mundo. O Senhor está nos ensinando o que é ser sal da terra e luz do mundo. O que é ser um homem e uma mulher no reino do céu. O que é você viver como discípulo do Senhor Jesus. Como você ter a vida do Senhor Jesus, como você ser a presença do Cristo em você, a presença do ungido de Deus em você, de você ter a unção do Espírito Santo. É isso que Ele está nos ensinando. Qual é o fruto? O Senhor Jesus falou que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Esses são os frutos que o Senhor Jesus quer que nós sejamos e que você possa ver naqueles que estão, que nós devemos seguir. Você não vai seguir uma árvore que não segue esse fruto. Cuidado, queridos. É uma palavra de ensino, de admoestação, porque a palavra de Deus é para nos ensinar, admoestar e nos dar toda a repreensão e nos dar toda condenação também. Nós temos que entender qual é o nosso lugar, como nós nos inserimos nessa verdade. Depois o Senhor Jesus diz a respeito dessa situação de ser luz do mundo. Ele fala que nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas essa luz tem que resplandecer diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Queridos, o capítulo 5 de Mateus nos ensina como nós somos seres espirituais. E ele dá agora um ensino, ele faz a comparação a partir do capítulo 17, do versículo 17, ele compara esse homem espiritual com aqueles que seguem a lei de Moisés, aqueles que seguem a lei. Então ele fala que ele não veio para descumprir a lei. Ele veio para fazer com que essa lei se aprimore. Ele dá uma primazia para essa lei. Ele estabelece essa lei dentro de uma postura muito maior. Ele veio para cumprir essa lei, mas numa dimensão muito maior. Por isso que ele diz, olha, vocês, se a justiça de vocês não for maior do que os escribas dos fariseus, vocês não são dignos do reino do céu. Então a nossa postura tem que ser superior aos religiosos. E ele vai nos ensinar como ser. Por isso que ele está falando da bem-aventurança. Porque a nossa deliberação não vai ser em obedecer um mandamento. Simplesmente obedecer um mandamento. Mas em deixar com que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. E sem isso, nós não temos capacidade de cumprir a lei, assim como foi estabelecido pela lei de Moisés. Os homens, Paulo vai nos ensinar que os homens não conseguem, os religiosos não conseguem cumprir toda a lei. E se ele não cumprir uma, ele já é condenado por toda a lei. Se ele deixar de cumprir todos os 10 mandamentos, se ele deixar de cumprir ele já transgrediu todos os 10. Pela vontade do homem, pela carne do homem, não existe capacidade. Por isso que o Senhor Jesus veio. Por isso que ele veio, porque Deus viu que o homem não tinha capacidade de obedecer às leis. Sabe como ele fez? O Senhor Jesus veio à terra. Ele cumpriu toda a lei, por mim e por você. E se você crê nele e abrir o seu coração, você vai cumprir a lei, não pelos teus olhos, olhando a lei, mas deixar que o Espírito Santo mova em tua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus é o mesmo Espírito que opera em nossas vidas. E esse Espírito tem o poder de Deus em nós para transformar nossas vidas. Tem o poder de nós, de tirar nós das trevas e nos levar para o reino do seu amor, para o reino de luz. E nós com isso andarmos no dia, andarmos na luz, não mais cometendo as obras que antigamente nós cometíamos, como homens pecadores, mas agora, sim, fazendo com que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas. Nós vamos seguir agora não mais a vontade do coração do homem,
mas aquilo que a verdade de Deus nos estabelece. Isso é o que o Senhor Jesus veio nos fazer para nós cumprirmos a lei. Então aí ele diz, está escrito lá, que você não deve matar, não matarás. Ele faz a comparação, olha, para os religiosos, não deve matar. Mas agora eu te digo, se você chamar teu irmão de louco, você já está matando ele. Compreende? Como se estabelece um filho de Deus, e na qual a lei que está sobre nós, a condição que está sobre nós, é muito mais do que a que está sobre o fariseu. Por isso que a nosso comportamento, que o Senhor Jesus diz, que nós tem que exceder, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, por causa disso, queridos. Está escrito lá na lei, não matar. Mas se eu falar mal do meu irmão, se eu chamar ele de louco, se eu me irar contra ele, eu estou tomando uma posição de assassino. Ele diz que o juízo sobre minha vida, se eu falar, irá contra meu irmão, é o mesmo juízo daquele que assassinou. Aquele mesmo juízo que matou. Com relação ao adultério, ele diz lá, está escrito, não adulterarás. Mas eu te digo, se você olhar por uma mulher impura, olha, se você olhar por uma mulher com os olhos impuros, você já pecou, você já adulterou. Porque o pecado está no coração do homem, querido. O Senhor Jesus veio trazer uma aliança com o teu coração. Não é mais que o seu exterior. Você tem que servir a Deus e adorar a Deus no seu coração, no espírito. Ele é o seu espírito que tem que se converter. É teu coração, não é o seu exterior. Não adianta você estar na igreja com roupa, com vestimentos, com padrões, com postura, se o teu coração não é sincero diante de Deus. Não adianta. O reino de Deus é estabelecido dentro do nosso coração. Não é no exterior. Não é na religiosidade. Por isso que nós temos que ser melhor. Por isso, e a condição de nós sermos melhores não está no nosso braço, não está na nossa capacidade, mas está em nós darmos oportunidade para que Deus faça em nós. E o Senhor Jesus, então, ele segue. Ele diz que quando trouxeres a tua oferta ao altar, quando você for diante de Deus, for no culto diante de Deus, você for lá oferecer o seu louvor, oferecer a sua gratidão a Deus, ele diz, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, acerta com ele. Acerta com ele, porque senão Deus não vai receber. É teu coração, querido, tem que estar limpo diante de Deus. Nós não devemos ter religiosidade. Nós temos que ter o Espírito Santo no nosso coração, temos que ter o coração limpo diante dele. Então ele nos aconselha. Deixa diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem, apresenta a tua oferta. Poderoso, querido, poderoso. Aprenda. Vamos aprender como ser um homem espiritual. Vamos aprender com o Senhor Jesus como ser, nos estabelecemos no reino do céu. É essa a verdade, querido. Não temos que ter religiosidade. Ele diz que nós devemos nos reconciliar com o adversário enquanto nós estamos no caminho com ele. Vamos nos reconciliar enquanto nós estamos vivendo aqui na face da terra. Não vamos esperar o dia do juízo, quando você morre ou teu irmão morre, porque no dia do juízo você vai ser entregue ao oficial e vão te encerrar aí na pressão, você vai ser preso, não adianta. Não podemos nos enganar, não tem como ser hipócrita. O Senhor Jesus falou para aqueles homens religiosos, chamou eles de hipócritas. Chamou aqueles homens de sepulcro caiados, porque por fora eram brancos, mas por dentro estavam cheios de bicho. O Senhor Jesus não aceitou eles. O Senhor Jesus chamou eles de raça de víboras. João Batista chamou eles de raça de víboras. O Senhor Jesus falou que eles, o pai deles, era Satanás. Eles eram filhos das trevas. O destino deles era o destino do inferno, onde vai ter um lago de enxofre. Não é este lugar para a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem o Espírito Santo de Deus,
tem a reconciliação. Assim como o Senhor nos reconciliou, o Senhor Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E o preço que Ele pagou para essa reconciliação foi cruz do Calvário. Ele foi receber uma coroa de espinho. Ele recebeu a cruz, cravado Ele numa cruz. O sangue dele foi derramado para nos reconciliar com Deus. Deus pagou um alto preço por nós. O amor deles por nós é tão grande que Ele deu seu Filho como propiciação para nossas vidas, para que Ele pudesse reconciliar com nós. Como é que nós possamos chegar diante dEle com o coração fechado, com um irmão, com uma irmã? Os anjos, a palavra de Deus diz que os anjos desses irmãos assistem diante de Deus. Como é que nós possamos estar sempre diante de Deus, assistindo eles diante de Deus? Ele está nos aconselhando a nós aproveitarmos esse momento, antes que chegue o dia do juízo. Vamos reconciliar com o nosso irmão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. É dívidas. O Senhor Jesus está nos ensinando a ser homens e mulheres espirituais, para que nós possamos viver o reino do céu com Ele. Essa é a oportunidade, querido, de conserto. Arrependa-te. Essa é a mensagem da cruz, querido. Arrepender de nossas obras. Arrepender das condutas do homem carnal que todos nós somos. Só que nós não podemos levar em prejuízo através da língua, do fruto da nossa língua ou do fruto da nossa conduta, levar para outras vidas essa circunstância. Nós temos que nos mostrar diante de Deus quem nós somos. Por isso que nós temos que nos arrepender de toda a obra morta que nós fazemos no dia de hoje, no dia que nós vivemos. E o Senhor Jesus dá um ensino que Ele fala com relação à conduta nossa. Ele diz que se o teu olho te faz escandalizar, se o teu olho te faz você pecar, Ele dá até uma palavra assim radical, de nós tirarmos os nossos olhos. É melhor entrar no reino dos céus sem esse olho, do que entrar no reino do céu, ir para o inferno com todo o nosso corpo perfeito. O que Ele quer dizer com isso, queridos? Que o nosso olho, ele fala de duas coisas. Ele fala do olho que escandaliza, ele fala do membro que escandaliza, ele fala da mão que escandaliza. Ele dá 3 exemplos do corpo que escandaliza nossas vidas. O olho que escandaliza, querido, é aquele olho na qual você julga as pessoas. É o juízo do mundo. O olho é aquela interpretação que nós temos das pessoas. Entendeu? Qual é o juízo que você tem das coisas que estão acontecendo ao seu redor? Você tem uma opinião, né? Qual a sua opinião a respeito da novela tal? Qual a sua opinião através do jogo, determinado jogo lá, o Palmeiras e Corinthians? Qual é o teu juízo a respeito do jogo, do comportamento do juiz, do jogador de futebol? Qual é a sua posição com relação ao que você pensa de fulano de tal? Esse é o olho. O Senhor Jesus está falando do teu olho. O olho é aquilo que você julga com relação à sua vida em comum. Então ele diz que se esse julgamento teu é um julgamento que te faz escandalizar, que você faz mau juízo disso ou daquilo, o Senhor Jesus diz, ó, tira esse olho. É melhor você não ser nada, aniquila a tua vida, fica quieto, não seja nada. Se é para você ser prefeito de uma cidade, para o seu olho perder, é melhor você não ser prefeito. Se você é para ser presidente de uma empresa, mas para você ser presidente, você tem que ter um olho onde você escandaliza, é melhor você não ser. É isso que ele está falando. É melhor você cortar isso. A respeito disso, querido, eu recebi proposta de empregos para mim trabalhar em cidades e ligado a homens que me escandalizariam. Eu não teria a oportunidade que eu estou tendo agora de sentar no monte com o Senhor Jesus, de ouvir esses ensinos. Eu não teria essa oportunidade. Mas o que eu fiz? Eu cortei esse olho. Eu não quis seguir esse caminho. Eu não quis esse cargo. Eu neguei esse cargo. Eu não quis seguir.
porque eu não queria perder a oportunidade de sentar no monte com o Senhor Jesus. Preferi ser humilde, um médico humilde, batalhando na porta dos hospitais a minha sobrevivência, como eu faço hoje. Eu não quis cargo de chefias, onde eu me posicionar em lugares e conviver com homens que eu pudesse perder a oportunidade onde eu estou hoje. É isso que o Senhor Jesus falou, melhor cortar esse olho. E o outro membro que ele fala, ele diz que o membro, ele fala do olho, aí depois ele fala da mão. Ele fala da mão. O que é a mão, queridos? Se tua mão direita te escandaliza, a mão é a parte do corpo na qual dá a direção nas nossas vidas. É através da mão é que você toma posse das coisas que você deseja. É a tua mão que leva você a conduzir outras pessoas. É a tua mão que leva a você ser seguido. A tua mão que conduz você pelo caminho da vida. A sua mão direita. Essa mão significa o que você está fazendo com tu, quem você está seguindo e quem você está levando. Compreende? Então você tem que tomar cuidado, porque você tem que olhar para os frutos. Esse é o ensino de ordem espiritual que o Senhor está nos dando, queridos. E isso, desde lá que ele sentou no monte, com os apóstolos, ele está falando. A questão da mão direita é você ter cuidado com quem você vai seguir e quem você vai trazer. Qual é a ordem de ensino que você está recebendo e qual é a ordem de ensino que você está dando. Se ela te faz escandalizar, não siga, não vá. É melhor você entrar no reino do céu, quieto, sentado no banco, do que ir para o céu dessa maneira. E o seu membro te levar, todo o teu corpo lançado no inferno, como ele diz. Não faça isso. E ele diz que nós devemos cortar esse membro, para não deixar com que ele seja lançado. Depois ele fala a respeito do desquite, ele fala a respeito do divórcio. Ele fala a respeito do divórcio com relação a você seguir, você dar carta, porque Moisés permitiu que desse carta de divórcio. E ele disse, olha, Moisés permitiu que desse carta de divórcio, mas desde Gênesis, desde a formação de Deus quando fez o casal, em Gênesis, ele disse que o homem ia unir com a mulher, ia ser só uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Por isso que ele não permitiu o divórcio. Só que tem uma coisa, queridos, que eu quero que vocês saibam do nosso Deus. Deus está falando a respeito daquela união da qual se faz na aliança, na presença dele. Na presença dele, quando ele une duas vidas. Quando vocês se entregam numa unidade, na presença de Deus. Mas quando você tem uma vida de pecado, uma vida voltada do mundo, uma vida, você já está totalmente condenado já. O Senhor quer te trazer esse resgate. Ele te dá o perdão. Assim como ele perdoou Salomão, assim como ele perdoou Davi, assim como ele perdoou Raabe, ele te dá o perdão quando você se posiciona diante dele em arrependimento das tuas obras. Só que a partir do momento que você entrou nessa luz, a partir do momento que você saiu do reino das trevas e está vivendo o reino do amor de Deus, essa vida que você vive agora, você vive na condição de servo de Deus, você vive na condição da luz de Deus, você tem que obedecer. Aí já em Hebreus diz que se nós que recebemos essa palavra de salvação, nós que o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para perdão do nosso pecado. Se eu agora que conheço a verdade, eu me estabelecer, voltar ao pecado, Pedro diz que a porca voltou para o lamaçal. A palavra de Deus diz que já não há mais redenção, já não há mais propiciação de perdão de pecado para essa circunstância. Então, essa é a luz do entendimento que nós temos que ter. Há pecados que são perdoados
e há pecados em que não há perdão. O pecado que não há perdão, querido, é quando o Senhor Jesus falou para os fariseus, que é quando ele falou, toda blasfêmia é perdoado quando se fala a respeito do Filho do Homem, mas quanto o Espírito Santo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não há perdão. O perdão é quando nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração, quando nós nos rendemos, já entendemos essa proposta, arrependemos do nosso pecado, recebemos dessas obras mortas, começamos a viver nessa luz, não tem como mais entrar nessa situação de desquite, de divórcio, não tem mais. Se fizer isso na minha vida, eu quero dizer para vocês que já não há mais perdão, não tem como mais. Por isso que ele diz, olha, qualquer que deixar sua mulher e lhe dê carta de divórcio, de carta de desquite, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. E adultério é pecado. Então, quando nós estamos na luz, não tem mais propiciação de perdão de pecado. Essa é a sinceridade que a verdade de Deus estabelece em nossas vidas, querido. Nós temos que entender, na luz da verdade do Senhor, e nós não temos que colocar sobre nenhum outro subterfúgio, nenhum raciocínio humano que mude essa verdade. E não temos que ter medo, nem de viver e nem de anunciar essa verdade, porque isso é eterno. Isso aqui, minha vida, as condições do mundo, vai passar. E eu só vou conseguir viver essa eternidade, que essa palavra é eterna, se eu inserir nela e colocar minha vida mediante essa verdade. Não importa o preço que eu tenha que pagar, não importa qual seja a determinação daquilo que vai acontecer na minha vida, nós temos que pagar esse preço para viver essa verdade. E se essa verdade diz que não há adultério, que não há, não há divórcio, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, é esse caminho que nós temos que trilhar. Não importa as dificuldades que eu tenho que apresentar de agora em diante na minha vida, não tenha. Eu vou crer nessa verdade e me estabelecer segundo essa luz. E o Senhor Jesus continua dizendo que nós não devemos jurar falso, jurar a Deus por qualquer coisa. Ele diz que nós não devemos nem jurar nem pelo altar. Nós não temos que colocar Deus na nossa condição humana, colocar Deus na nossa prova de alguma coisa, que Deus é testemunho de alguma coisa da nossa humanidade, da nossa pequenez, e colocar Deus diante dessa situação. Nós devemos amar Deus acima de todas as coisas e colocar Deus no lugar onde Ele é. Deus é soberano, sublime. Não colocar Deus na nossa condição pequena de homens. Isso que Ele diz para nós não jurarmos, nem por Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pelo trono de Deus, por nada que é sagrado. Temos que jurar. Nós temos que a palavra de nós tem que ser sim, sim, não, não. E nos estabelecemos de outra verdade. O que passar disso, Ele diz que é do maligno. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não e acabou. Baseado na verdade de Deus. Não temos pré-julgamento, nem fazemos juízo a respeito das coisas. O nosso juízo é de Deus, é aquilo que Deus estabeleceu, é essa a nossa determinação. É isso que nós pensamos, é isso que nós queremos para nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. E aí Ele diz que com relação ao nosso cotidiano, a relação de nós resistirmos o mal, que nós estamos na nossa vida, nós estamos sempre tendo que deparar com situações más. Né? Existe aquela passagem que Ele diz, olha, quando pessoas te agredir, dá outra face, oferece outro lado. Se te roubarem uma túnica, dê também a capa. Se mandar você andar uma milha, se te obrigarem a você andar uma milha, Ele diz para você andar 2. E se alguém pedir para você emprestado, você deve conceder. Esse ensino do homem espiritual, de nós vivemos de uma maneira onde nós possamos estar sendo bom para o nosso semelhante.
não queremos ter vingança, que nós devemos amar o nosso próximo. Ele diz, olha, ele falou que ele diz que na lei, olha, que nós devemos amar o próximo e odiar o nosso inimigo. E ele diz que nós devemos amar principalmente o nosso inimigo. Principalmente, porque amar o próximo, ele diz, é fácil, né? Até os pecadores façam isso. Mas um homem de Deus, um homem chamado para viver o reino de Deus, chamado para ter o Espírito Santo, o fruto que ele tem que ter, que ele tem que demonstrar, é de amar até o teu inimigo. Esse é o fruto. Se o teu inimigo fala mal de você, ora por ele, abençoa ele, não dê um troco, não se vingue, não siga exemplo de muitos religiosos que estão na mídia, abrindo a boca para falar mal do irmão. Não siga esse exemplo. Não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. O Senhor Jesus diz que devemos amar o nosso inimigo, que nós temos que orar por eles. E ele diz que se nós fizermos isso, nós vamos receber um galardão. Queridos, o ensino de um homem espiritual é que o galardão que nós temos que receber está no céu, querido. Não está aqui na terra. Apaga o teu salário, a tua coroa está na mão do Senhor Jesus. Não existe nada na terra que possa dar o galardão que Ele tem reservado para esses que tem aqui. Não existe ouro na terra, não existe carro, não existe avião, não existe palácio nesse mundo. Não existe. Que pague o galardão incorruptível que traça, nem ferrugem estraga, no qual o Senhor tem reservado para aqueles que obedecem, que seguem esse mandamento, que seguem essa lei, a lei de Cristo, a lei do ungido de Deus, a lei daquele que tem o fruto do Espírito Santo na vida dele. Não existe, querido. Esse que tem que ser o desejo da igreja, esse que tem que ser a vontade da igreja, de querer receber esse galardão que vem do céu, não de homens, não de conta bancária, não daquilo que um homem pode dar para a sua vida, mas receber de Deus esse salário de galardão que é reservado para os santos. Ele diz que ele faz tudo isso porque tem uma chamada sobre a nossa vida. Sede perfeito como teu Pai é perfeito. Essa é a nossa chamada. Luz do mundo, sal da terra, a árvore que dá bom fruto, o bem-aventurado que o Senhor Jesus chamou. Seja perfeito, porque nosso Pai é perfeito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um estudo maravilhoso, longo, extenso, mas poderoso, para que nós possamos entender o que é o reino do céu, o que é ser espiritual, o que é ser bem-aventurado em Cristo Jesus. Queridos, esse estudo continua. No capítulo 6, ele continua ensinando ainda. O Sermão do Monte não é só o bem-aventurado. O Sermão do Monte, querido, foi uma verdadeira aula de ensino que o Senhor Jesus nos dá. Qual é a árvore que dá bom fruto? Qual é o sinal que nós devemos estar olhando? Qual é a mão que nós devemos seguir? Qual é o olho que nós devemos andar? É isso que devemos julgar, ter como direção de nossas vidas. É isso que nós queremos que você continue conosco nesse estudo. No capítulo 6 nós vamos continuar a respeito desse ensino que o Senhor Jesus está dando, como nós conduzimos como homem e mulher espiritual aqui na face da terra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus nos dê a oportunidade de nós continuarmos esse estudo amanhã.